Vamos nessa então, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui sobre o resultado do AIREC no primeiro semestre de 2025. Esse ano está sendo um ano muito interessante para o programa. É um ano onde a gente está alcançando aí, né, níveis nunca imaginados antes, para ser bem sincero com vocês. Né? A gente sempre imagina que a gente vai chegar num teto de emissões. A gente observa que, pelo contrário, né, esse mercado tem bastante a crescer. Se a gente analisar aqui os números de 2025, a gente vai observar que a gente já passou 2024 em números absolutos de emissão, e a tendência é esse ano a gente bater ali perto dos 60 a 70 milhões de certificados emitidos. Então, vocês podem observar a partir desse gráfico que o crescimento do certificado ele foi exponencial, ali 19, 20, 21, 22, até 23. A partir de 23 a gente tem um crescimento que não é tão absurdo de um ano para o outro, mas ainda assim um crescimento significativo, ainda mostra, né, o crescimento desse mercado e do alinhamento de empresas com a redução de emissão. Quando a gente fala no volume total de certificados no Brasil, usando o programa do EREC, então a Evident, a estrutura que todo mundo aqui já conhece, a gente está falando de um número de mais de 178 milhões de certificados emitidos. Tá? Então, se a gente fosse olhar para o volume de energia, né, é muita energia. E olhando em números globais, em 2025, lógico, com a saída, né, da China no fluxo de emissões de certificados, a gente teve uma movimentação interessante no mercado internacional, onde o Brasil se apresenta como o principal emissor de certificados, com um número total de 51 milhões de certificados. Na sequência, nós temos, por incrível que pareça, o Chile, um volume absurdo de certificados emitidos, para o tamanho que é o país, o tamanho da economia, de 23 milhões de certificados emitidos. Na sequência, nós temos a China, que, como eu comentei, né, está no processo de transição, né, entre o programa do AIREC e o programa local, então realmente teve um número bem menor se comparado com 2024. Na sequência, nós temos, né, os Emirados Árabes Unidos, com um total de 19 milhões de certificados, um número incrível se a gente analisar, né, o tamanho também do país. E em quinto lugar, nós temos aí a Turquia, né, a Turquia com 14 milhões de certificados emitidos, então ela vem aí em quinto lugar. Então, se a gente analisar aqui, gente, no volume total, o Brasil representa 26% do total de todas as emissões de AIREC, de energia elétrica renovável, no mundo, um número significativo, um número absurdo, né? Se a gente olhar, né, a cidade de São Paulo, ela consumiu 25 milhões de megawatt-hora de energia no ano de 2020. Né? Então, se a gente olhar para o programa do AIREC só esse ano, a gente tem um volume equivalente a 2 vezes o consumo de eletricidade, né, de energia elétrica da cidade de São Paulo de 2020. Então, para a gente olhar como é absurdo, né, o número que a gente vem comentando. Diferente, por exemplo, de outros anos, né, onde a gente tinha um volume crescente, mas que não chegava em marcos tão grandes, principalmente agora até o mês de maio. Né? Então a gente nem chegou no meio do ano, a gente está com um volume extremamente alto, né, em capacidade vendida. Olhando pelo tipo de fonte, a gente tem, acho que, o que já é um pouco esperado, mas aqui tem um comentário interessante. Então, a gente tem 57% das emissões decorrentes de energias hidrelétricas, 33% de eólicas. Então, acho que muita gente imagina que a solar estaria disparando, né, nesse período do ano, mas ainda não. A gente está com apenas 8% de energia solar emitindo certificado de energia renovável no padrão AREC e apenas 2% de energia proveniente da fonte de biomassa emitidos. Né? Então, se chegar a 2% parece pouco, né? Mas a gente está falando de, poxa, praticamente quase 1 milhão de certificados também de biomassa emitido ao longo de 2025 e apenas, né, nesse começo do ano. E aí, para a gente pensar aqui no fechamento, por que será, né, que a gente tem esse volume muito grande até maio? Então, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem, agora no começo do ano, o fechamento dos reportes do GHG Protocol, que acaba impulsionando muito as emissões de janeiro até o mês de abril para maio. A gente tem um volume muito grande de emissões. A gente tem o fechamento do mix residual do AIREC, que acontece em duas janelas. Então, a primeira foi agora, no final de maio, e a segunda acontece no final de setembro. Então, até 30 de setembro, você pode emitir certificado de geração 2024. A partir do dia 1º de outubro você não consegue mais. Então a gente tem esses dois pontos que vale sim sempre reforçar, sempre citar. A tendência dos certificados é ter um volume maior, realmente o pico, né, de emissões no começo do ano, e depois você tem o quê? As emissões recorrentes, que são basicamente emissões relacionadas ao consumo de energia elétrica. Então o que a gente tem observado é, muitos clientes já têm optado por comprar energia junto de certificados e receber isso de forma mensal. Então, consequente a isso, a gente tem o quê? Um volume alto de compra spot no começo do ano, né? E na sequência a gente tem essas compras recorrentes.
Por isso que eu falei, né, a tendência é a gente chegar em 60, talvez beirar os 70 milhões de certificados ainda esse ano. A gente tem uma boa expectativa para 2026, já que muitos contratos de 25 de empresas que migraram para o Mercado Livre tendem a começar a receber esse certificado a partir de 2026. Né, mas ainda são, né, pequenas projeções. A gente vai ter mais ou menos essa ideia lá para outubro, novembro desse ano. Então, continuem conectados aqui com a gente, continuem por dentro da nossa newsletter, continue por dentro das nossas atualizações, que constantemente a gente vai atualizando como vai a evolução desse mercado aqui no Brasil. E conto com vocês no próximo vídeo. Até logo!